Bom, pessoal, agora vamos começar a parte de termologia. Hoje vamos estar falando sobre os conceitos de temperatura e de calor, escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e a relação entre essas escalas termométricas. Bom, para a gente começar a falar, é preciso entender primeiro o que é temperatura e o que é calor, porque temperatura e calor são coisas diferentes. Então, temperatura é diferente de calor. Bom, o que é temperatura? Um corpo ele é construído por determinados átomos, né? Determinadas moléculas. Independente de ser líquido, sólido ou gasoso, todos os corpos eles possuem subdivisões. E o que a temperatura é? A temperatura ela é uma medida da velocidade desses elementos pequenininhos. Porque o que acontece? Esses elementos eles estão em movimento constantemente, né? E eles podem estar se movimentando de uma maneira lenta ou se movimentando de uma maneira rápida. Então, quando eu tenho um corpo que está mais frio, essas partículas elas estão se movimentando de uma maneira mais lenta. E conforme eu vou esquentando esse corpo e a temperatura dele vai aumentando, essas moléculas elas vão aumentando aqui essa velocidade delas de movimento, né, de agitação. Porque velocidade... Quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de energia cinética. Né? A gente está falando de energia cinética. E a temperatura é justamente uma medida da energia cinética média desses átomos aqui. Bom, quando a gente está falando de calor agora, é o quê? O calor é uma energia que está em movimento. Né? É uma energia que está em transferência. Por exemplo, quando você se aproxima aqui de uma fogueira, seu corpo ele começa a esquentar. Por quê? Porque a fogueira começa a passar uma determinada quantidade de energia para o seu braço, que vai aumentar a velocidade das moléculas, a velocidade média dessas moléculas aqui. Consequentemente, vai elevar a temperatura. Só que o calor é essa energia em transferência da fogueira para o seu corpo. Então, calor é uma energia em transferência e a temperatura é o nível de agitação das moléculas de um corpo. Então, são coisas diferentes. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, um corpo que está a uma temperatura de 100 graus, assim, ó, 100 graus Celsius, e um corpo que está a uma temperatura de 20 graus Celsius, como esse daqui está mais quente que esse, vai ter um fluxo aqui de calor de um corpo para o outro, que vai tender ao quê? Vai tender a diminuir a temperatura desse corpo aqui, consequentemente diminuir a velocidade dessas moléculas e aumentar a velocidade das moléculas desse corpo, até que os dois se equilibrem em alguma temperatura. Quando a temperatura de A foi igual à temperatura do B, aqui, do bloco B e o bloco A, quando a temperatura deles for igual, não vai ter mais calor passando de um para o outro, porque eles estão em equilíbrio térmico. Bom, para medir essa temperatura, né, esse grau de agitação das moléculas, a gente tem algumas escalas. Né? A mais famosa para a gente é graus Celsius, existem também outras escalas, como por exemplo Fahrenheit e a escala de Kelvin. Antes de pensar sobre essas escalas, a gente tinha que pensar no seguinte antes. Por exemplo, quando eu tenho uma barra de chocolate, ela está dividida aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? 7 fileiras aqui de chocolate. Agora, se em vez de pensar que ela está dividida em 7 colunas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ela aqui, ó. Vou supor que eu tivesse dividido ela aqui, ó. Eu dividi ela aqui. Eu dividi ela em 1, 2, 3, 4 pedaços. Certo? Dividi aqui, ó, 4 pedaços. Se eu te der essa parcela aqui, eu vou dizer para você que eu te dei um pedaço. Certo? Só que se eu decidir dividir isso aqui de uma maneira diferente, se eu dividir isso aqui como estava dividido inicialmente, cada quadradinho desse aqui é uma parte, e eu te der essas duas colunas aqui, se eu pensar nessa divisão agora, em vez de um pedaço, eu vou dizer que eu estou te dando 2 pedaços. Mas, embora eu tenha te dado um pedaço antes e 2 pedaços agora, a quantidade de chocolate continua sendo a mesma. Por quê? Porque eu só mudei a minha forma de dividir esse chocolate.
Isso é o mesmo pensamento para as escalas termométricas. Porque o que acontece? Como é que foi criada a escala Celsius? Alguém pegou aqui um tubo, olha, eu tenho um tubo com um líquido aqui dentro. Geralmente esse líquido aqui é o mercúrio. E eu tenho um tubo aqui com esse líquido dentro. Se eu esquentar esse líquido que está aqui dentro do tubo, se eu começar a aumentar a temperatura dele, ele vai começar a se expandir. E a altura que ele vai subir aqui vai ser diretamente proporcional ao quanto eu esquentar ele. E com isso eu consigo medir aqui uma variação de temperatura, de acordo com o quanto esse nível de mercúrio sobe ou desce dentro desse tubo. Então, o que acontece? A pessoa aqui que inventou aqui a escala Celsius, ela simplesmente pegou aqui uma mistura de água, em duas fases, água líquida e água sólida. Quando eu tenho uma mistura aqui de sólido com líquido, eu espero um tempo para que isso aqui entre em equilíbrio térmico, eu vou estar uma mistura aqui com a mesma temperatura. Aí, quando ele colocou esse termômetro aqui, dentro dessa mistura, a altura que ele encontrou do mercúrio foi essa daqui. E ele disse que essa temperatura ia se chamar 0 graus Celsius. Depois ele colocou esse mercúrio dentro de uma outra mistura aqui quente, onde eu tinha aqui água líquida e vapor aqui saindo também. Ele mediu aqui a altura do mercúrio nessa outra coluna e disse que aqui era 100 graus Celsius. Então ele pegou aqui a diferença entre o ponto de solidificação aqui da água, ponto de fusão, e pegou aqui o ponto de ebulição da água. E disse que a diferença entre esses dois pontos era de 100 graus Celsius. Então o que acontece? Ele pegou isso aqui e dividiu aqui em 100 partes, porque ele foi do 0 até o 100. E foi simplesmente isso. Foi uma coisa completamente arbitrária. E eu posso criar, baseado nesse princípio, qualquer outro tipo de escala que eu quiser. Por exemplo, vamos apagar essa escala aqui. Vamos apagar essa escala aqui. E agora eu vou dizer o seguinte. Quando a água estiver aqui no ponto de fusão, ou de solidificação, eu vou chamar aqui de 10... Vou chamar isso de 10 graus B. Criei uma escala chamada B aqui, ó. O nome da minha escala é B, aqui, ó, graus B. Eu disse que aqui é 10 graus B. E aqui eu vou chamar, quando a água começar a evaporar, eu vou chamar de 20 graus B. Então, simplesmente aqui eu criei uma nova escala, uma nova forma de medir essa temperatura, onde a minha variação de 10 graus B para 20 graus B é igual a 10 graus B. Então, se eu dividir isso daqui em 10 partes, cada grau B, no grau B eu ando 1 grau, é como se eu estivesse andando 10, 1 grau B é como se eu estivesse andando 10 graus Celsius. Porque o grau Celsius ele varia de 0 até 100. Então, se eu ando 1 grau B, eu estou andando 10 graus Celsius. Então, essas escalas elas conservam determinadas relações entre elas. Isso a gente vai ver de uma maneira mais aprofundada nas próximas aulas.